Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast dos ultrabadernistas. Cristian Nelson Pico-Mal, diretamente do Covil do Direteiro, ao lado de um agente vai continuar em inglês, se a Amazon deixar, né? Marcel Campos, beleza? Beleza. My name is Marcel. Marcel. E vamos falar, né, de mais notícias aí relacionadas ao mundo pop e do nosso agente britânico mais famoso do mundo, né? É isso aí. E né, comentando aqui a respeito várias novidades a respeito de James Bond, né? Com relação a tudo aí dos bastidores e tudo, né? Não tem nada ainda relacionado a diretor e tudo, mas já falaram, o Nolan talvez seja algum dos diretores cotados. Tava cotado, né? Os irmãos russos também estão cotados para isso, né? E qual que seria o James Bond, né? Então a gente já tinha comentado antes que o Aaron Taylor-Johnson talvez seja o 01 deles, né? Mas já colocaram também aqui, fizeram perguntas, fizeram enquete pelo Twitter /X, né? Que colocaram lá o Henry Cavill também, né? Como eu acho que ele né? até 5 anos atrás ele tava. Eu não sei, porque agora o cara já tá ficando velho também. Como eles querem um cara todo mais novo, né? O Aaron Johnson também tá coisando. Pô, já tá quase 40 o Aaron Johnson. 30, eu acho. Ainda tem 30? Já que ainda tinha uns 38, 37, 38. Taylor Johnson. A idade dele aqui, rapidinho. 34. Dá uns 30. Mas tem cara novinho ainda, né? Mas enfim, vamos comentar aí algumas coisas relacionadas ao James Bond. Ih, sumiu aqui, cadê ela? Aqui antes, curta, comente, compartilhe essa moral, se inscreva no canal. Aperta o sininho pequenino. Toca o sino pequenino aí, porque o YouTube guarda essas coisas. Apareceu um gordo tatuado aqui, não sei porquê. Notícias aqui. Tá guardando essa Apareceu um foto gordo aí. tatuado aqui. Pra perder peso. E falar então aí sobre, né, o que tá rolando aí na Amazon, né? Os bastidores de James Bond. Tá na Amazon. Parece que a Bárbara Broccoli largou de mão. A franquia vai vender aí, ou já vendeu por 1 bilhão aí pra Amazon. Né? Porque eles não sabem. Já fala desde os primórdios, né? Sei lá, deve ser 60, 70. Né? Porque ela também já é cascuda, né? Então era o pai dela que mandava. Albert Broccoli. Broccoli. Acho que é Broccoli mesmo. É Broccoli. Broccoli parece italianado, né? É. E aqui eu tô esperando abrir. Que não abriu. Sumiu a notícia. James Bond. Achei. Foi. Então vamos lá. Polêmica. Chefão da Amazon quis comprar os direitos de 007 e James Bond após Bárbara Broccoli chamar de idiota. E os meio-irmãos, Bárbara Broccoli e Michael D. Wilson, cuidam da franquia de espionagem 007 desde que eles herdaram em 95 seu pai, o lendário produtor de Bond, Albert Cubby, ele tem um apelido aqui, Cubby Broccoli. Conhecidos por terem gênio forte, eles comandavam a franquia com punho de ferro. Quando eles começaram a negociar com a Amazon Prime a venda dos direitos, eles queriam fazer parte das decisões criativas, mas o caldo desandou. Então tem coisa mais complicada aí. Então vamos lá. Segundo o THR, o streamer abordou os Brócolis com propostas para uma série de TV baseada em Moneypenny, a secretária do MI6 que está piscando os olhos para Bond desde os dias de Sean Connery, bem como um programa sobre o amigo de Bond na CIA, Felix Leiter, e talvez até algo envolvendo uma 007 feminina. Previsivelmente, Broccoli e Wilson não estavam interessados. Havia esperança no início da Amazon de que a ex-executiva da Warner Bros., Courtney Valente, a filha do falecido chefe da MPAA, Jack Valente, que havia ingressado na MGM cerca de 1 ano depois que a Amazon a comprou, e de quem Broccoli teria gostado, pudesse ter alguma sorte a afrouxar a propriedade intelectual de Bond. Mas nem mesmo a sussurradora de Bárbara, como Valente era supostamente chamada dentro da Amazon, conseguiu influenciar os filhos de Broccoli Sr. aí, do Albert. As relações ficaram, que eu botar no Cubby aqui, né? Eu não sou chega desse cara, não vou chamar pelo apelido não. As relações ficaram ainda mais frias após uma reunião com os altos executivos da Amazon. Rumores ainda apontavam que o diretor Christopher Nolan estava interessado em comandar o próximo filme da franquia, mas as negociações falharam quando Broccoli se negou a ceder o corte final ao aclamado cineasta. Perdeu aí, né? De qualquer forma, tudo chegou ao auge em dezembro, um mês depois que Broccoli e Wilson ganharam
o Thalberg no Governors Award. Foi quando o The Wall Street Journal publicou um artigo detalhando o estado frio das coisas entre a Amazon e os Broccoli, na qual Bárbara foi citada dizendo a amigos que os executivos da Amazon eram idiotas do baralho. Não é de surpreender que essas palavras escolhidas aparentemente não tenham sido bem recebidas pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. Ele leu a citação dela no jornal, pegou o telefone e disse: "Não me importa quanto custa, livre-se dela." Escreveu uma fonte. Cara, eu queria ter dinheiro assim. Falar assim: eu quero essa mulher fora daqui. Elimine, mate. Não desse jeito, né? Porque ele parece com o Blofeld, mas tudo bem. Parecendo aí meio, né? Elimine. Fontes próximas à empresa refutam veementemente que Bezos tenha feito tal comentário e negam que lógico, não mandar demitir, né? Negam que a reportagem do Journal tenha tido impacto nas negociações, observando que as discussões sobre a joint venture ocorreram durante a maior parte do ano. De qualquer forma, fontes internas dizem que Bezos acabaria pagando perto de $1 bilhão pela franquia. Por esse tipo de dinheiro, Broccoli e Wilson devem ter decidido que valia a pena deixar todas as decisões nas mãos de outras pessoas. Em entrevista ao Deadline, Andy Jassy, CEO da Amazon, quebrou o silêncio sobre o futuro de James Bond da icônica franquia 007. O executivo confirmou que nenhum plano foi definido para a próxima aventura do personagem, mas que eles planejam manter a franquia viva por muito tempo, ou seja, um anúncio oficial do novo James Bond é apenas uma questão de tempo. Nós ainda não temos um plano sobre qual seria o próximo tema da franquia, ainda não temos nada, ninguém começou a escrever o roteiro, mas vamos cuidar muito bem do futuro dessa saga. É uma franquia incrível, amada por muitas pessoas, esperando mantê-la viva por um longo período de tempo. E o filme mais recente da saga, né, de 007, Sem Tempo para Morrer, marcou a despedida de Daniel Craig do papel titular, com 83% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes. O longa arrecadou 774 milhões na bilheteria mundiais. Mas ainda assim, acho que foi fracasso de bilheteria, porque foi época de pandemia também, que sabe. Eu mesmo não vi no cinema, eu vi em casa, né? Vi a Tortuga, né? Para quem entendeu aí, referência a Piratas do Caribe. E é isso, né? Tá essa polêmica aí, se eles vão vender ou não o James Bond para a Amazon, porque o grande cagaço, na verdade, né, quando a gente vê assim com relação a outras franquias que a Amazon acabou, né, comprando ao longo do tempo, aí quer dizer, eles erram e acertam, assim, né? Com o Reacher, eles acertaram. Mas, por exemplo, com os Anéis do Poder, é um fracasso total, é uma grana absurda, né? Então, quer dizer, fica sempre essa dúvida assim, de como que eles vão ser o andamento, como que eles vão trabalhar o personagem, e se eles vão seguir nessa linha também de fazer, né, sei lá, Money Penny, fazer um spin-off de Money Penny, ela fazendo compras, ela dando comida. Não é uma personagem com força para virar uma série, ela é uma personagem suporte, né? Tá ali aquilo dali, fazendo piada. Inclusive uma participaçãozinha da participação, igual o Kill, né? Que é o entregador de armas, é isso. Você não precisa de nenhum background dela, a não ser que ela é uma secretária que dá umas piscadinhas ali pro bonde. Isso até mudou, né? Isso foi mudado das últimas. Do Craig nem tinha mais isso. Então eu acho que é uma personagem necessária para fazer um background. Agora, sair da mão dos Broccoli, que dominou a franquia até hoje, aí também é uma coisa assim, porque tudo tinha que passar pelo aval deles, né? Tinha que ter uma aprovação, sei lá, mudar um ator pra eles tinham que gostar do ator antes. Muda a trilha. Era tudo. Era filme assim, isso. Eles eram um monte de ferro mesmo, né? Esse mesmo Sem Tempo para Morrer foi reescrito umas 3, 4 vezes. Foi o último do Craig, né? Foi. Eu não gostei muito no final. Final bizarro, exagerado. Um dramalhão. Da era Craig, eu gosto de dois, que é o Cassino Royale e o Skyfall, né? Operação Skyfall. São os dois melhores, assim. Gosto do Daniel Craig, até como James Bond, ele mandou também bem. se estrepou todo, assim, fazendo, né? Quebrou costela. Ele se empenhou muito ali. Eu acho até, inclusive, se o Ian Fleming fosse vivo hoje, talvez, acredito sim, que teria sido o James Bond onde ele mais teria gostado, porque quem leu os livros, né? O primeiro até, inclusive, é Cassino Royale. Né? Quem leu o livro, a descrição é louro de olho azul, cara. Ele é mais e a gente não teve, a gente nunca teve nenhum James Bond louro de olho azul no seu Daniel Craig. Então era o mais próximo da fidelidade, né? Descrita pelo próprio autor, criador, né? Mas morreu há décadas aí. E acredito que agora na mudança, cara, eu achava o Henry Cavill, né, um perfil muito legal para ser.
na época dele de Superman, ele tava muito bem para ser o James Bond. Tudo bem, ele tava muito grandalhão. O James Bond não precisa ser musculoso, a gente sabe disso. Ele é um cara até que ele mais trabalha... tático, né? Ele é o cara da ação na hora certa, mas ele é um cara que precisa ser sutil e discreto. Não vai botar um cara cheio de músculo, assim, né? Pô, chama atenção. Então, acho que aquele filme que ele fez com o Hermie Hammer, ele tá até bem, porque ele não tá muito inchadão de músculo, mas ele ainda tá atlético ali. Pô, eu esqueci o nome daquele filme. Ele fala Napoleon Solo, né? O personagem dele, Napoleon o personagem do nome. A gente da Uncle. Isso, a gente da Uncle, que é baseado até numa série. Né? Até dirigiu o Guy Ritchie. Eu gostei do cinema. Eu me diverti, assim. Legalzinho. Não é ruim, não. Mas ali era uma fase que se chamasse ele pra fazer o James Bond, perfeito. Agora já tá ficando um cara mais velho, e eles têm essa... Aí que tá. Os Broccoli tinham uma regra que antes não quer um cara próximo dos 40. O Craig, quando assumiu, tinha também essa fase, 34 para 35, né? Quando o Craig pegou o papel. O Brosnan, a mesma coisa. O Brosnan, inclusive, foi um dos mais velhos. O Brosnan ele pega com 35, 36. Essa faixa. Tudo era essa faixa. Só o Connery, acho que o Connery acho que era o mais velho. Mas não vou saber agora. Tem essas curiosidades também, né? Porque uma coisa falava assim, com relação ao perfil falando do perfil físico, né? Sim, porque ele tem mais um perfil assim de nadador. Isso, é um cara atlético. Quando né? ele era nadador, né? Na época que ele serviu o exército, mas ele era. Cara, a única coisa que incomodou muito, o próprio o Fleming era vivo na época. O Fleming foi vivo até o Timothy Dalton, se eu não me engano. Eu não lembro se Não, acho que ele morreu na década de 60. Ainda antes, né? Acho que foi porque o Brosnan é de 80, né? Então, o Timothy Dalton é de 80. Tu me pegou. Então ele morreu na era do Roger Moore ainda, né? Pode ser. Porque o Roger Moore pegou nos anos 70. O Bond é anos 60. Sean Connery. 64. 64 que ele morreu? Morreu em 64. Pô, então ele só viu o Sean Connery. Só viu o Sean Connery. Porque o Connery pega em 61, né? Foi a primeira. 12 de agosto de 64 ele faleceu. Não, então, tô crente que ele chegou nos anos 80. Não. Já morreu bem. Já era velho, né? Já era velho naquela época. E ele criticou o Sean Connery porque ele era escocês, cara. Bom. Ele era escocês, tudo, mas, cara, os fãs até hoje sabem que as maiores marcas inconfundíveis, tipo, essa coisa de falar meu nome é Bond, James Bond, veio do Connery, o improviso que ele tinha em algumas cenas, ele jogava o cigarro no canto da boca, falava naquele charme com o cigarrinho não caído, né? Só que preso, isso foi coisa do Connery, né? E ele era sempre bom em carta, né? E o Connery jogava muito carteado, então ele tinha tudo, Então, todos os elementos clássicos, o Bond sempre foi elegante, ele brigava, ajeitava a gravatinha. Tudo isso muito foi o folclore criado pelo Connery, né? O folclore não, os elementos mitológicos aí que virou marca do personagem. Aí, vamos ver, cara, saindo do Broccoli, você tem liberdade pra brincar mais, assim, agora eu quero um ator mais novo, agora eu posso também querer um ator mais velho. Que você poderia fazer, de repente, um 006, um 008, assim, se fosse contar a história separado, Você poderia fazer. Não usar o bonde, assim, né? Não usar o bonde. Porque se for realmente, que eu já penso que uma das franquias que, mais recentes aí, que dá pra falar que fez isso, foi o Star Wars, né? Sim. Que o George Lucas vendeu. Vendeu e mudou tudo Então, quer dizer, mudou tudo. Então, quer dizer, você tem série, você tem spin-off, você tem animação, você vai disparar pra tudo que é lado, né? Você tem longas que são paralelos nas histórias que estão acontecendo, né? Então, tipo, você tem o Rogue One, né? Que acontece entre o episódio 3 e o episódio 4 e tudo mais, né? Então, quer dizer, você expandir esse universo de agentes secretos não é um negócio tão difícil assim. Mas aquilo, que personagens que você vai usar? Você pode usar, às vezes, poderia fazer, poderia introduzir. O M, que é o chefão, qual foi a origem do M, entendeu? Ninguém nunca soube, porque ele sempre foi o personagem mais misterioso. Pode ter sido um agente de campo antes. Não é? Eu acho que sim, né? Porque pra se chegar, hoje é o Ralph Fiennes que faz, né? Mas pra se chegar, pra ele ser o chefe de todos os agentes, ele tinha que ser um cara muito fodão, né? Eu acho isso. Então, se quer pegar um personagem dentro do universo do Bond, então faz o M. Pode fazer até uma coisa mais de época também, né? Ele é mais antigo ainda, né? Então, vamos supor que seja, sei lá, o M na década de 90, não sei, na década de 80, talvez sendo um cara mais cascudo, né? Sim. De repente, década de como é a época da Guerra Fria. Então tem pano pra manga aí e também vilões inusitados. Os vilões clássicos, sim. Ou, como começou o Bond. Por exemplo, que era quase que tipo, lembra
o Austin Powers no terceiro filme, né, que mostra que o Austin Powers, o Dr. Evil, eles eram tipo amigo de faculdade, essa coisa. Não, o nego até chegou a mencionar que não, talvez tenha uma série do Blofeld, né, e tal, tipo, mostrando a infância dele e tal. Tem aquela marca da cicatriz na cara. Vilão, tipo, você mostrar a história de um vilão ali, não é. Porque até o ideal dos grandes vilões do Bond foi o mistério, né? Como surgiu o Blofeld. Como é que esse cara... Porque ele tem aquela linha na cara, né? Porque ele tem essa cicatriz. Ele nosso gato, bravo ali e tal. Tem outros mais, né? Então, tem outros, mas é aquilo, os próprios capangas também, mas tipo, vou dar uma história de origem com o capanga do James Bond. Não. Entendeu? Deve ser um vilão mais pessoas próximas ali dele seria interessante. Você vê, às vezes, sei lá, no primeiro episódio, alguma coisa do tipo, o personagem principal ele tá numa missão com o James Bond, ele resolve o negócio. Isso. E aí depois a gente segue a rotina dele. Segue a rotina do cara e o James Bond vai pro cinema, por exemplo. Ou seja, ele atravessa o caminho do Bond em alguns momentos. Não que precisa ser uma história do Bond. Exato. Né? Acho que realmente por aí é melhor, né? Que é quase o que acontece no Enola Holmes, né? Que você tem... Sim, o Sherlock tá ali, mas não é sobre o Sherlock. Inclusive feito pelo Henry Cavill, né? Exato. Isso daí, ou seja, ele tá pegando muita gente, menos Bond. Ele é pontual, né? Sim. O Sherlock Holmes ele tá sempre ali. Na história que está sendo contada, ele é pontual. Tem 5, 6 cenas espalhadas. Mas ele não é, a história não é sobre ele. Exato, às vezes até participa do desfecho, mas ele não é o fio condutor da coisa toda. É Enola, né? Então, quer dizer, fazer alguma coisa seguindo uma linha de raciocínio assim, eu acho que é mais interessante do que a secretária do M, enfim. Tem pano pra manga aí. E justamente também por causa disso, né? Você tem as próprias Bond Girls, como eles falaram aqui, vamos fazer uma Jane Bond, né? Uma 007 feminina. Você pode pegar uma Bond Girl, né? Não pode ser o nome Bond. Você bota, sei lá, Ursula. Ela não precisa ser 007, ela pode ser 006, 005, pode ser 009. Eu preferi que ela não fosse a agente principal que sempre ganhou como 007. Porque parece que essa tal de ficava ali falando no ouvido da Brócolis, ela que é meio que lacradora lá dentro da Amazon, entendeu? Aqui é uma valente aqui, mas né? bota 003, então. Vamos da 003. Jack Valente. Você não é Jacqueline, né? Só que botaram Jack aqui. Jack. Então, suponho que quer contar de uma espiã meio que fodona, legal, maneira? Conta, mas que não seja 007. Você tem como expandir o universo tranquilamente, né? Até porque o que dá a entender na origem é que o M ele resgatou vários agentes de campo ou de passados nebulosos. Por exemplo, a origem do Bond, né, segundo ali no Cassino Royale, ele é um órfão, né, cara? É um órfão, pego por uma agência e treinado para ser. Não precisa ser só um agente também, você pode focar numa equipe de agentes, tipo, a lá Missão Impossível, por exemplo, você tem um cara que é o principal que vai meio que resolver as coisas, você tem os paralelos ali, a galera do suporte, o hacker, não sei o quê. Quer dizer, tem pano pra manga aí. E os livros, né, cara? Pega os livros, então, pega lá e tal, fala, pô, essa Bond Girl aqui é maneiro, então, dá pra usar ela. Vamos usar numa outra coisa. Bota duas Bond Girls, de repente, trabalhando juntos, porque não vejo problema nisso, não. O negócio é lógico, a execução, né, da coisa toda, mas é aquilo. Tem que ver o que vai fazer com a franquia, porque realmente é uma franquia que, pelo fato aí, né, se é real ou não, a gente não tá lá dentro da Amazon pra saber, mas o Jeff Bezos chegou aí, paga $1 bilhão aí pra comprar a franquia, então a gente vai fazer das tripas coração pra esse negócio dar certo. Pô, beleza, mas é aquilo, depende tudo da execução, depende E como já vai rebutar mesmo, E isso também, né, pô, que, cara, tem muita coisa que, principalmente dentro da Amazon, tem muita coisa que é erro e acerto, né, e tendo essa liberdade, por exemplo, que o próprio Nick Santora tem de trabalhar com o Jack Reacher, né, tu vê que não tem lacração, não tem nada disso, né, cara, é porrada, entendeu, quebradeira, os livros lá do Lee Child, é porradaria e tal, então você vai ver isso na série também, tiro na cabeça e tal. Não que o James Bond tenha que seguir nessa linha assim, mas ficar nessa coisa de lacração, tudo que Deus já viu que não dá certo, e isso daí afasta as pessoas, né? O próprio, como eu falei, dentto da Amazon tem um anel de poder ali que é só lacração e não direitos trabalhistas, não sei o que. Pô, negócio medieval, fantasia falando sobre direito trabalhista, fala, pô, pelo amor de Deus, né? Não, melhores condições de trabalho, não sei o que, fala, pô, pelo amor de Deus, Galadriel porradeira, que não sei, não, pelo amor de Deus.
Entendeu? Então tem coisa assim que é só derrota, né? Só ladeira abaixo. Então, assim, dentro dessas. Não aprenderem. Dentro dessas talvez dentro dessas companhias, eu prefiro ver mais na mão da Amazon do que ver na mão da Disney, por exemplo. Entendeu? Ou da Netflix. Ou da Netflix. Eu acho que seria menos pior. A Amazon um pouco mais ideal. Fechada. Enfim. Ficar de olho aí nesse projeto, não tem nada. Né? Não, nada tão formal. Não tem nada carimbado ainda. Oficial. Não tem nada oficial. Nada assim. Tudo muito aí nebuloso e tal, mas vamos ficar na esperança de fazerem pelo menos que alguém pegue e faça alguma coisa boa, porque é tudo isso que a gente quer, né? Sim. É tudo que a gente espera. Segue o padrão Ian Fleming e pronto, com um bom ator, um ator legal. Não dá certo. Ou se quer outro personagem, uma 0-0 sem ser o 7. Então é isso. Ficar de olho aí no James Bond, tem muito pano pra manga ainda aí, muita água vai rolar. É um universo aí que dá pra expandir bem, né? Sim. Vamos ficar de olho. Bem, então chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. E para badianacast@gmail.com. Curta, comente, compartilhe, dê essa moral, se inscreva no canal, toca o sino pequenino aí, porque o YouTube gosta dessas coisas. E mais tarde, bem na sua alma aí, ficar de olho, né? E mais notícias sobre James Bond aí, é um universo interessante para a gente comentar. Saber mais sobre o MI5, né? Não, M6. M6. MI6. MI6.